Hora H do Agro. Oferecimento. Ihara. Agricultura é a nossa vida. Ihara. Consórcio Magi. Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver que incêndios criminosos devastam milhares de hectares de lavouras no interior de São Paulo e deixam prejuízos bilionários. Pelo menos 10 suspeitos já foram presos e o governo estadual divulgou crédito emergencial para socorrer agricultores. O INMET alerta para riscos com a chegada de uma nova onda de calor. Você vai ver também, Alexandre de Moraes bloqueia contas bancárias da Starlink. Empresa do bilionário Elon Musk é uma das maiores fornecedoras de internet via satélite para o agro do Brasil. E na geopolítica, Hezbollah lança novo ataque contra Israel que responde com bombardeios. A situação do conflito no Oriente Médio e os impactos no agro você vai ver nesta edição. E na fronteira com o Brasil, o ministro da Defesa anuncia investimento em blindados e diz que a fronteira com a Venezuela é bastante difícil. Os impactos dessa situação no agro você confere aqui. Tudo isso e mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Incêndios criminosos devastaram milhares de hectares de lavouras no interior de São Paulo e deixaram prejuízos bilionários. A polícia já prendeu alguns suspeitos e o governo estadual está oferecendo crédito emergencial para socorrer agricultores que tiveram áreas atingidas pelo fogo. Mais de R$1 bilhão em prejuízos no agro. Essa é a estimativa da Secretaria de Agricultura sobre os impactos das queimadas que atingiram o interior de São Paulo no último fim de semana. Além da cana-de-açúcar, a pecuária e a produção de frutas também estão entre as culturas afetadas. Dados da Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil revelam que 80 mil hectares entre lavouras em desenvolvimento e áreas de rebrota da próxima safra foram queimadas. Além da suspeita de ação criminosa, que segue investigação, o tempo seco, altas temperaturas e fortes ventos colaboraram para o rápido avanço do fogo. O vento estava muito forte, o dia estava muito quente, nós não conseguimos segurar o fogo. Demos preferência, aliás, para o pessoal que mora no campo, tiramos o pessoal do campo, seguramos as casas para não pegar fogo nas casas. Um prejuízo imensurável, porque já fazia mais de 150 dias sem chuva e a cana não estava brotando, não estava reagindo, e agora vem o fogo e acaba de piorar a situação, né? O governo estadual anunciou um pacote de R$10 milhões para socorrer o agro. O produtor afetado pelos incêndios terá acesso a R$50 mil com juros zero. O recurso poderá ser utilizado para o custeio emergencial, como despesas de manutenção e recuperação da produção agrícola. Ao redor do mundo, os incêndios também viraram notícia. A imprensa da China, Europa, Estados Unidos deu destaque às queimadas pela importância que o Brasil tem no fornecimento de açúcar. 50% de tudo que é exportado no mundo sai do Brasil. Com preocupações sobre a oferta, o preço futuro do açúcar chegou a subir mais de 3% na Bolsa de Nova York. O setor da cana segue atento, já que a expectativa é de retorno do tempo seco com nova onda de calor. Mas o tempo vai continuar e deve continuar seco e quente aí para os próximos dias. Então, muita preocupação no nosso caso aqui para que não ocorra mais incêndios. É realmente uma grande preocupação para que não ocorra mais essa situação de incêndios que foi realmente desastrosa. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que prendeu até quinta-feira o 10º suspeito de envolvimento em incêndios no estado.
Agora, os meteorologistas alertam para o risco da nova onda de calor nos próximos dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, você vê aqui no mapa a previsão de temperatura para setembro. A expectativa é que o mês tenha temperaturas acima da média em quase todo o país. Isso fica ilustrado aqui nessa área mais avermelhada e alaranjada do mapa, que inclusive compreende áreas do Sudeste, o que significa dizer que há um risco aumentado diante da onda de calor, que foi um dos fatores, combinado com o vento forte, a ajudar o fogo a se espalhar. Além, claro, desses fatores climáticos, há a preocupação com as ações criminosas. A Frente Parlamentar da Agropecuária, que é a maior bancada do Congresso Nacional, quer aprovar projetos de lei que endureçam as punições para crimes de incêndios, especialmente os que devastam plantações e áreas naturais. Disse ainda que é fundamental intensificar a conscientização da população sobre consequências do uso inadequado do fogo e cobrou um plano de ação do governo federal em parceria com estados e municípios. A bancada do agro também reforçou que nenhum produtor rural trabalha para queimar o que produz, rebatendo distorções como as de que o agro seria causador dos incêndios. Lembrando que pelo menos 10 suspeitos de atear fogo intencionalmente nos campos já estão presos. Vamos saber o que mais vai acontecer nessa área criminal com o Jorge Amaro Cury Neto, que é delegado e diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo, interior, que abrange 93 cidades de cobertura. Primeiramente, delegado, seja muito bem-vindo. Obrigada pela presença na Jovem Pan News. Eu que agradeço a oportunidade de trazer esclarecimentos num momento tão importante e difícil que a nossa região passou aqui em Ribeirão Preto e nas 93 cidades. Realmente um momento importante e histórico, né, delegado? Até quinta, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, pelo menos 10 suspeitos de atear fogo intencionalmente nos campos já estavam presos. Houve uma ação coordenada e criminosa por trás desses incêndios? Qual a conclusão que vocês chegaram até agora? Não, o que houve desde sábado, o nosso governador Tarcísio e o nosso secretário Derrite, tendo em vista a crise, né, a gravidade, eles instalaram aqui em Ribeirão Preto um gabinete de crise. E foi muito importante essa coordenação inicial para arregimentar, para organizar as principais instituições, tanto no combate no incêndio naquele momento, como depois no combate ao crime. Então, no sábado, nós nos reunimos o dia todo sob a liderança do doutor Tarcísio, né? E nós já saímos nas investigações aqui na parte criminal. Para vocês entenderem, a nossa região aqui, nós temos 93 cidades. Nessas 93 cidades, nós pedimos para os delegados que buscassem provas, informações, indícios, gravações, filmagens, qualquer tipo de prova que nos levasse aos autores dos incêndios. Então, nós instauramos até hoje 59 inquéritos policiais. Isso nas 93 cidades. Nós conseguimos já identificar até o momento 14 autores, 14 pessoas que estão envolvidas com provas nesses incêndios. Todos esses indivíduos serão levados à justiça para serem cabalmente responsabilizados. A par disso, nós instauramos aqui na nossa divisão de combate ao crime organizado um inquérito que eu chamo de guarda-chuva, para apurar se esses casos esparsos nas cidades pequenas possuem ou reúnem alguma conexão. Então, até o momento, nós não temos provas ou fatos que nos possam indicar uma ação coordenada. Até nesse momento, nós temos, nesses inquéritos todos, ações pontuais individuais desses autores que estão sendo investigados.
Delegado, essas ações pontuais e individuais foram levantadas por muitas pessoas do agro como pelo menos motivo de alta desconfiança por uma certa sincronicidade na ocorrência dos fatos, dados que foram muito próximos os horários e a gente teve incêndios devastadores tomando boa parte da sua região aí em Ribeirão Preto. Além dos indícios e das provas que vocês estão coletando, há uma desconfiança de que, de fato, pode haver uma coordenação no sentido de levar a esses incêndios criminosos, delegado? Então, a posição da Polícia Civil, neste momento, não é de desconfiar, não é isso. Nós temos que apurar, nós temos que buscar provas. Na Polícia Judiciária, na Polícia Civil, nós buscamos provas que serão levadas à Justiça. Então, qualquer conclusão neste momento é extremamente precipitada. E nós temos, por exemplo, ainda filmagens para analisar. A todo momento chegam filmagens até de particulares. Nós temos celulares para fazer análise de dados ainda. Então, o que nós temos hoje são essas 14 ações individuais. E também um fato que é notório, dito por especialistas, a proporção do fogo foi por causa de uma série de reunião de fatores. A seca, o vento forte, alastrou de uma maneira como nunca visto, né? Então, o que eu fico muito satisfeito é que nesses 6, 7 dias de investigação, nós já conseguimos identificar 14 pessoas, das quais 6 foram presas aqui na nossa região. E 4 ainda permanecem presas por ordem judicial. Ótimo. Então, mostra que estão sendo responsabilizados os autores dessas barbaridades aí. É uma barbaridade realmente o que aconteceu, os prejuízos são bilionários, além das vidas humanas que foram levadas em função desses incêndios. E, delegado, há uma grande preocupação com a nova onda de calor que a meteorologia está alertando que está chegando ou já chegou aqui na região de São Paulo. Altas temperaturas com uma condição que se assemelhe minimamente à do último fim de semana pode levar a uma repetição desse cenário? A minha pergunta mais específica é: como inibir criminosos de agir e contarem com a boa sorte de ter um tempo quente e um vento para alastrar o fogo que alguns deles colocaram nos campos? O ponto mais importante é a conscientização, que eu acho que toda a mídia está fazendo um trabalho muito bom, e a população também ajudar, porque essas pessoas costumam agir de maneira isolada, saindo com gasolina, saindo com fósforo, saindo com material para colocar fogo. Então, toda a população que puder, ao detectar pessoas assim, imediatamente ligar para a polícia, né? Para a gente poder tentar o mais rápido detê-lo. Então, eu acho que é fundamental essa conscientização de toda a população. De maneira preventiva, como você bem disse. Delegado, o que está por trás ou quais são os incentivos que esses criminosos têm para agir dessa maneira? Deliberadamente colocar fogo nos campos e causar uma enorme destruição. O que está por trás? Qual o incentivo deles? Não, nós não temos elementos para fazer essa afirmação. Por enquanto, nós temos ações pontuais de pessoas assim, até com distúrbios ou com problemas na justiça. Mais ou menos esse o cenário dos que nós já identificamos. Então, eles não dão um motivo específico ou como que nos pudesse remeter a alguma outra suspeita, né? Então, infelizmente, são ações deliberadas de pessoas que não medem a consequência das suas atitudes de maneira irresponsável e tem que ser levado à justiça, porque não tem outro jeito, né? Não há outra maneira. Delegado, tem algum ponto em comum entre esses 10 presos por cometer crimes e atearem intencionalmente fogo nas áreas de campo aí na região de Ribeirão Preto? Além dos que o senhor já mencionou, tem algum outro ponto em comum entre essas pessoas? Não tem. O que nós estamos são juntando esses pedaços do quebra-cabeça, para depois verificar se há realmente algo a mais. Por enquanto, não temos essa informação.
O senhor me falou que pelo menos 10 pessoas foram presas no estado de São Paulo a partir do crime de colocar fogo nessas áreas de propriedade privada e todos esses incêndios criminosos. A sua expectativa é que mais pessoas sejam presas nos próximos dias, porque a extensão dos estragos foi enorme. Acredito que teve mais do que 10 profissionais ou pessoas trabalhando nessas ações criminosas. Qual é a sua avaliação? A minha avaliação é que pode aumentar sim, pode aumentar o número porque as provas começam a chegar, nós estamos checando tudo, nós estamos trabalhando de maneira intensa essa semana. Por exemplo, hoje mesmo, nós já cumprimos mandados de busca pela madrugada na cidade de Franca, o indivíduo foi preso, tem outros mandados de busca que nós vamos cumprir ainda, em decorrência de investigações. Então, lamentavelmente, né, é um número que a gente não gostaria de chegar, mas eu acho que a tendência pode ser que aumente, sim. Muito bem. Delegado Jorge Amaro Curineto, delegado-diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior, que abrange 93 cidades. A gente agradece demais pelos esclarecimentos e desejamos boa sorte no seu trabalho e da sua equipe para que os criminosos sejam presos e responsabilizados por esses atos completamente inconsequentes que deixaram uma destruição bilionária aqui no nosso estado. Volte sempre, delegado. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos vocês. Obrigada, até a próxima. E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta semana o bloqueio das contas bancárias da Starlink, empresa de propriedade do bilionário Elon Musk. A decisão foi tomada depois de Musk não atender ao pedido do ministro para que a empresa X, também pertencente ao bilionário, voltasse a ter um representante legal no Brasil. Na ocasião, Moraes afirmou que poderia suspender o funcionamento do X, da rede social X aqui no Brasil, caso a decisão não fosse cumprida. Mas em resposta ao descumprimento da medida, o ministro decidiu então penalizar uma outra empresa de Musk, a Starlink, que oferece serviços de internet via satélite a mais de 200 mil assinantes aqui no Brasil. Em nota, a Starlink afirmou que a ordem do STF é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser a responsável pelas multas cobradas inconstitucionalmente contra o X, empresa que não é filiada à Starlink. A nota diz ainda que, embora a decisão de Alexandre de Moraes possa afetar a capacidade da companhia de receber os pagamentos, os clientes não precisam tomar nenhuma medida neste momento e que, se necessário, vai continuar prestando serviços de conectividade de forma gratuita, enquanto o assunto é tratado na Justiça. A decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, de bloquear as contas bancárias da Starlink afeta a principal empresa de internet via satélite no Brasil, com uma base de mais de 215 mil clientes, como dissemos há pouco, incluindo as Forças Armadas e escolas públicas brasileiras. Segundo o Sindicato de Empresas de Satélites, se o bloqueio de contas for prolongado, ele poderá afetar a operação geral da Starlink, com risco de apagão. É hora da gente analisar esse tema em profundidade. Vamos receber os nossos convidados. Para esse painel, recebo Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos. Ruschel, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Primeira pergunta para você, Ruschel, o ministro de Alexandre de Moraes, que intimou o X a voltar a ter um representante legal no Brasil, ameaçou suspender a rede social, depois acabou penalizando a Starlink, uma outra empresa de Musk. Todas essas medidas de um ministro do STF, elas indicam que eles estão passando por cima da lei brasileira? Como você avalia esse cenário? Pelo menos essa é a alegação das duas empresas, tanto o X quanto o Starlink, apresentam tais decisões como inconstitucionais e denunciam que não tiveram o devido direito de defesa. O ponto, além de implicações para a democracia brasileira, do ponto de vista dos negócios, é extremamente negativo, porque nós temos o homem mais rico do mundo, talvez o maior empreendedor de todos os tempos, ou está na lista dos top 10, criou uma série de empresas multibilionárias, está dizendo na plataforma
que é uma das mais lidas do mundo, hoje ele é considerado uma das personalidades mais ouvidas do mundo, mais influentes do mundo, que no Brasil não é seguro investir. E obviamente que isso tem um impacto direto para a economia brasileira, porque nós sabemos que o Brasil é muito dependente do investimento externo, ainda mais com a falta de poupança interna que nós temos no Brasil. O Estado acaba sendo deficitário, já tivemos hoje o anúncio de mais um déficit, quando era esperado até um superávit, produziu a alta do dólar, enfim, outros efeitos no mercado. E o setor público vai absorvendo toda a poupança nacional. A gente depende de investimento externo. E aí tem o maior investidor hoje, o sujeito mais rico do mundo, dizendo, olha, o Brasil é perigoso para você investir. Só por esse ângulo já é algo extremamente negativo para o país. Essa é uma questão importante que você coloca da insegurança jurídica, os efeitos de mercado. Agora tem outra questão que a gente gostaria da sua análise, Ruschel. A Starlink é uma das principais empresas de internet via satélite em atuação no Brasil. E ela é muito usada no agro. O Sindichat, que é um dos sindicatos que representa a categoria de empresas via satélite, disse que há risco de apagão caso a decisão de manter bloqueadas as contas bancárias da Starlink se prorroguem. Você vê, de fato, um risco real de apagão aqui no Brasil em função de todo esse embate envolvendo o ministro do STF e o bilionário Elon Musk? Bem, a empresa disse que vai seguir oferecendo o acesso à internet para os seus clientes, mesmo que não receba por isso, já que, aparentemente, a decisão envolve o bloqueio de contas e até afeta a habilidade da empresa em receber os pagamentos pelo serviço. Então, no curto prazo, parece que não há esse risco, não há um risco imediato disso acontecer. Agora, se isso se estende no tempo, sem dúvida, porque se a empresa não pode movimentar suas contas, como é que vai pagar fornecedores, como é que vai pagar funcionários? Não tem como ela operar. Então, nós esperamos que isso seja resolvido o quanto antes, porque é agro, são escolas, são empresas de transporte, são pequenos empresários, são pessoas que vivem nos rincões do Brasil e até mesmo as nossas Forças Armadas, que numa resposta a um questionamento de um deputado respondeu que o Starlink é muito importante para o uso da defesa brasileira. Então, é uma insanidade nós imaginarmos que uma empresa, só por ela ter um sócio, nem não são os mesmos sócios exatamente, por ter um sócio que é igual à empresa X, que está nessa disputa judicial, vai ter aí os seus recursos bloqueados. Isso não acontece em nenhum país sério do mundo. Você disse há pouco que espera que esse apagão na parte de telecomunicações não ocorra, porque espera que essa questão não se estenda no tempo e que ela se resolva logo. Qual é a saída para resolver esse embate? Bom, a última informação que nós temos é que a empresa entrou com um recurso no Supremo pedindo o levantamento desses bloqueios. Então, uma solução seria o Supremo, os outros ministros decidirem, pelo menos em maioria, levantar esses bloqueios. Isso resolveria o problema imediatamente, obviamente que a empresa deve ter algum recurso, alguma capacidade de oferecer os serviços, mesmo que essa decisão não seja tomada agora, mas em algum momento a gente espera que o mínimo de bom senso prevaleça, porque senão o Brasil volta ao tempo das cavernas, já que a Starlink tem um serviço que não é compatível com o que nenhuma outra empresa oferece. Não há o mesmo custo e o mesmo nível de velocidade, estabilidade da rede no mercado. Então, basicamente, tirar essa empresa do Brasil seria retirar esse serviço dos brasileiros. Você entende que a decisão, o fim desse embate vai passar pela justiça, caso a justiça não dê o sinal verde, o sinal, por exemplo, que o Musk está buscando, você entende que há o risco de tanto o X deixar de operar no Brasil, quanto, eventualmente, a Starlink, num cenário de maior gravidade, é algo que você considera num curto espaço de tempo, ainda em 24, por exemplo? Eu creio que o risco para o X é muito maior do que o Starlink. Até mesmo as pessoas que defendem a decisão em relação ao X estão criticando a decisão em relação ao Starlink. Então, me parece que no caso de Starlink, há uma chance bem maior dessa posição ser revertida. Agora, em relação ao X, o risco é muito maior, porque há uma postura, segundo a imprensa coloca,
de outros ministros, ou pelo menos de uma maioria dos ministros, defenderem essa posição de bloqueio da ferramenta. Então, acho que a gente tem que separar aqui as duas empresas, apesar delas terem como principal sócio o Elon Musk. No caso do Twitter X, o Elon Musk é o sócio majoritário. No caso de Starlink, ele nem é o sócio majoritário, né? Então, tem outras partes interessadas, outros grandes investidores por trás. Então, eu vejo que o risco para o X é um risco muito maior, o que é algo muito sério, né? Mas não tem um impacto direto, por exemplo, nas operações do agro, das escolas, das Forças Armadas e outras coisas. Exatamente. E esse debate ele é muito maior do que o debate sobre a operação do X no Brasil ou a operação da Starlink, mas ele é um debate que envolve que outras questões na sua avaliação? Acho que esse é um debate que envolve o cerne da democracia. O cerne da democracia é a liberdade de expressão. É a liberdade de nós estarmos aqui conversando e as pessoas poderem observar a nossa conversa e tomarem uma opinião e ofertarem essa opinião para o público. E o X é uma das ferramentas que a sociedade utiliza para isso, para se informar, para debater. Não existe democracia, não existe Estado Democrático de Direito sem essa possibilidade, sem a possibilidade de livre comunicação, de livre expressão. Então eu acho que a gente vai no cerne do que representa a própria democracia. E não é possível defender a democracia destruindo a democracia. Ruschel, além dessas questões que nós estamos aqui discutindo sobre a permanência dos serviços da Starlink, a continuidade da operação do X no Brasil, o debate sobre as liberdades aqui individuais, você falou ainda sobre ambiente de insegurança jurídica. Quais são os principais pontos de curto prazo que isso também traz de impacto? Você há pouco dizia, nenhum país sério poderia estar discutindo esse tipo de questão que nós estamos. O Brasil está retrocedendo e, ao retroceder, ele também tende a afugentar investimento estrangeiro, porque colocar investimento num país que pode ver decisões sendo tomadas pela justiça e afetar significativamente negócios é algo de maior risco. Sem dúvida, e nós temos que lembrar que não é a primeira vez que grandes empresários sofrem esse tipo de avanço, né, do judiciário sobre as suas prerrogativas básicas. Okay. Nós tivemos durante as eleições, acho que até um pouco antes das eleições, vários grandes empresários brasileiros sendo alvo de busca e apreensão, de bloqueios. Nós tivemos dezenas, se não centenas, de empresários do agro sendo alvo também de bloqueios, por conta de manifestações políticas. Então, isso tudo gera um grande questionamento. Se você está num país em que, dependendo do que você falar, do que você expressar, de você dar a sua opinião, você pode ser alvo de bloqueios judiciais, não só das suas redes sociais, mas até das suas contas bancárias ou da sua operação, isso é muito negativo para a atração de capital e para o ambiente de negócios. Gera um ambiente muito ruim, porque o Brasil já não tem a melhor imagem do mundo, né? Vamos combinar. Depois de tudo que aconteceu na Lava Jato e até as anulações das condenações, que foram anuladas só no Brasil, mas não fora do Brasil, né? Temos que lembrar disso. Isso já passa uma imagem de um país que não leva a lei tão a sério, ou pelo menos não leva o combate à corrupção tão a sério, e isso já é muito negativo para as grandes empresas globais. Agora, se a gente tem um ponto além desse, em que nem mesmo as liberdades mais básicas, como a liberdade de dar uma opinião política, é respeitada, isso faz muita gente repensar a sua ideia de investir no país. E, no final, é um grande prejuízo para os brasileiros. Muito bem. Ruschel, eu já fiz essa pergunta e vou reformulá-la de uma outra maneira para tentar dar uma resposta ainda mais direta para a nossa audiência. Há um risco de um apagão de internet no Brasil com esse debate todo envolvendo STF e Starlink? Porque esse é um dos cernes da nossa questão aqui, que interessa muito aos elos do agronegócio que nos assistem. Eu acho que não há um risco imediato de ficar sem internet, por exemplo, da Starlink, mas do que adianta ter uma internet se você não pode utilizar ela para aquilo que ela foi definida, né? A internet foi criada justamente para conectar as pessoas da maneira mais rápida, mais fácil, mais eficiente possível. Se você começa a colocar entraves para essa comunicação, e ainda há uma grande questão do que pode ou não pode ser feito na internet, até coisas mais básicas, como simplesmente dar uma opinião política,
pode-se falar sim num apagão, porque aí a internet não cumpre o seu principal objetivo e produziu toda essa evolução no mundo nos últimos anos, né? A gente começa, como eu disse, a caminhar para a época das trevas, em que não só não podemos utilizar a internet, nem existe essa ferramenta, como ela até pode ser utilizada contra nós, né? Ao invés de oferecer a oportunidade de conectar as pessoas, oferece a oportunidade de perseguir as pessoas. E isso não pode acontecer numa democracia. Leandro Ruschel, sócio fundador da Liberta Investimentos, muito obrigada pela análise e volte sempre ao Hora H do Agro. Eu que agradeço a oportunidade, um grande abraço. Até a próxima, outro para você. A gente convidou também o especialista em tecnologia Arthur Igreja para analisar essa situação e os impactos do bloqueio das contas bancárias da Starlink nos serviços de internet fornecidos ao agro. Vamos ver o que ele disse. Bom, de imediato não há qualquer influência no serviço da Starlink, e serviço esse que é essencial, vital, especialmente para o agronegócio, já que para muitas propriedades, para muitas localidades no Brasil, é basicamente a única alternativa disponível e faz uma diferença gigantesca. Precisamos lembrar que muitos investimentos foram feitos contando com essa conectividade. Estamos falando aqui de agricultura de precisão, de gestão da propriedade, então em máquinas. Então seria um passo atrás gigantesco, um retrocesso, teríamos impactos práticos na produção, na produtividade, na comunicação. Então ninguém quer que isso aconteça, obviamente. Com relação ao bloqueio das contas, é um impacto que qualquer pessoa teria na sua vida, na pessoa física e também na sua empresa. Dificuldade nas movimentações, impossibilidade de fazer uma série de operações que até então eram cotidianas. Então isso sim prejudica os negócios da Starlink e é o ponto mais controverso, segundo a análise dos juristas, já que existe o princípio do respeito à individualidade jurídica das pessoas jurídicas, ou seja, das empresas. Então, por mais que as empresas tenham o mesmo sócio, que é Elon Musk, lembrando que a X, o Twitter, voltou a ser uma empresa de capital fechado depois da aquisição, mesmo assim é preciso respeitar esse princípio. Então aqui existe uma zona cinza em relação a fazer esse bloqueio de contas e usar esses recursos da Starlink para garantir determinadas obrigações do X ou do Twitter. Então, esse aspecto jurídico, o desenrolar dessa história, esse cabo de guerra, sem sombra de dúvida, entra no radar de quem está pensando em fazer mais investimentos no Brasil, ou até mesmo entrar no mercado brasileiro. E é claro que isso também interfere na forma como empresas brasileiras fazem negócio com empresas estrangeiras. Então é preciso acompanhar muito de perto esses desdobramentos, porque não é simplesmente uma rixa, mas isso tem impactos práticos, sim, especialmente para o agronegócio brasileiro. Muito obrigada, Arthur Igreja, pela avaliação. Depois do intervalo, tem mais Hora H do Agro. Você vai ver a geopolítica. Hezbollah ataca Israel, que responde com bombardeios no Líbano. Os impactos na nossa agropecuária, você vai saber já já. E tem ainda o governo brasileiro investindo em blindados e dizendo que está preparado para qualquer evento na fronteira com a Venezuela. A gente volta com tudo isso e mais a cobertura dos incêndios criminosos em São Paulo. Depois do intervalo, eu aguardo você. Hora H do Agro, com Kellen Severo. As doenças estremecem os investimentos e o planejamento da safra. Fusão fungicida da Irrara, com a alta performance e o baixo investimento no combate às doenças da soja. Imbatível no controle da ferrugem, mancha-alvo, antracnose, oídio e anomalia da soja. Rápida proteção, máximo desempenho em condições climáticas desfavoráveis. Consistência em alta produtividade comprovada pelos especialistas. Fusão da Irrara, o fungicida da soja que você tem que usar. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Zico, eu tenho a dica certa para você que não leva apenas sua carga, mas impulsiona o progresso. O consórcio MAGE Volkswagen Caminhões e Ônibus é ideal para ter seu caminhão novo, aumentar ou renovar a sua frota. Zero de entrada, parcelas a partir de R$ 2.800 e aqui
O cartão vermelho é para os juros. Deu o primeiro passo para essa vitória. Consórcio MAGE, Volkswagen, caminhões e ônibus, a estrada da conquista começa aqui. O dinheiro envia sinais o tempo todo, todos os dias, e eu posso te mostrar como interpretá-los. Acredite, poucos conhecimentos têm o poder de transformação tão forte quanto entender economia. Inscreva-se na minha Masterclass gratuita. Aprenda a língua do dinheiro e transforme a sua capacidade de tomar decisões financeiras. Acesse o site da New Cursos. Se inscreva para participar dessa jornada transformadora. Ventorio! Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O último fim de semana foi marcado por mais um capítulo da guerra no Oriente Médio. O grupo extremista libanês Hezbollah e o exército de Israel intensificaram a troca de mísseis na fronteira entre os dois países. O Hezbollah lançou centenas de foguetes e drones contra Israel na manhã do último domingo, enquanto Israel disse que atacou. O Líbano com 100 jatos. O líder do Hezbollah afirmou que o ataque se tratou de uma represália a Israel pelo assassinato de um comandante no mês passado. Preocupações com um conflito mais amplo no Oriente Médio levaram companhias internacionais, companhias aéreas, a suspenderem voos para a região ou até evitar o espaço aéreo de algumas dessas áreas. Já aqui no Brasil, o Itamaraty chegou a recomendar aos brasileiros que vivem na região que abandonassem o local e que não viajassem ao Líbano naquele momento. Na quarta-feira, mais um acontecimento importante. Centenas de tropas israelenses invadiram 2 cidades na Cisjordânia. A ação contou com o apoio de helicópteros, drones e veículos blindados e matou pelo menos 10 palestinos. O ataque, um dos maiores vistos na Cisjordânia em meses, ocorreu após uma série de ataques menores na área nas últimas semanas, enquanto as forças israelenses tentavam reprimir grupos militantes palestinos. Esses temas importam para o agro por uma série de questões, entre elas a geopolítica. Para você ter uma ideia, no setor de fertilizantes, Israel forneceu quase 8% de todo o cloreto de potássio que o Brasil importou no ano passado, ou seja, é um importante fornecedor de adubo básico para a agricultura brasileira. 17,4% de produtos fosfatados, como o superfosfato simples e o superfosfato triplo. Mais ainda do que Israel, a gente olha para o Oriente Médio com atenção pelas perspectivas ou riscos de uma expansão desse conflito para outras áreas do Oriente Médio. O agro poderia aí sim ser mais impactado, já que há importantes clientes brasileiros nesta região. Para você ter uma ideia, no caso da carne de frango, países como Emirados Árabes e Arábia Saudita estão no top 5 de principais compradores desse produto brasileiro. Na carne bovina, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita estão entre os 7 principais clientes do agro brasileiro. E no caso do milho, o destaque é para o Irã, que é o 5º maior comprador do nosso cereal. Por esses motivos, dá para entender por que a gente olha para a geopolítica mundial tentando antecipar cenários para o agro. Vamos aprofundar essa conversa ouvindo a Helena Xerém, que é especialista em geopolítica do Oriente Médio e está conosco. Helena, seja muito bem-vinda ao Hora H do Agro. Bom dia, Kelly. Muito obrigada por me receberem por aqui. Obrigada a você pela companhia. Helena, diga pra gente, nesse momento, com essas últimas questões, a guerra caminha para um novo degrau? É uma guerra já de longa duração? Está quase completando um ano, não é? Isso. Na verdade, esse conflito entre Israel e Hamas, que originalmente era só entre esses dois atores, cada vez ele se escala mais. Então, nós estamos vendo a participação do Irã, estamos vendo a participação do Hezbollah, estamos vendo a participação dos Houthis, que é um grupo também armado não estatal, mas do Iêmen. Então, nós vemos cada vez mais a probabilidade de escalonamento desse conflito. Ainda dentro disso também temos atores internacionais cada vez mais presentes. Os Estados Unidos, a Rússia, mesmo a China. Então, sim, esse conflito, infelizmente, muito triste falar isso, mas infelizmente nós não vemos um final para esse conflito
e tampouco vemos uma saída rápida. Sem final a curto prazo, sem uma saída rápida, a sua análise é que essas tensões no Oriente Médio vão se espalhar para essas outras regiões ainda em 24, 25? Se sim, por quais motivos? Espalhar necessariamente para essas outras é pouco provável. Aqui a gente tem algumas razões principais. Porque estamos falando de território também, mais do que nada, que é uma questão entre Israel e o Hamas, especialmente na faixa de Gaza. Então, é muito improvável que este conflito especificamente se escalone para outros locais e deixe a faixa de Gaza de lado. O que é muito mais provável de acontecer é nós vermos dali, aí sim, um extermínio. Quer seja esse extermínio da população palestina na faixa de Gaza, quer ele aumente um pouco e adentre também para o sul do Líbano, onde nós temos boa parte do Hezbollah e onde já tivemos outras guerras com Israel também. Agora, isso deixar essa região e passar a outras é um pouco mais improvável. Agora, se espalhar, ou seja, virar um conflito na região do Oriente Médio com implicações para o agro, e aí eu estou olhando objetivamente para comércio, dada a importância em fertilizante, dada a importância como destino dos nossos grãos, como milho, e dada a importância para carnes. Eles são clientes, além de serem fornecedores de insumos como adubo e também energia. Qual é o risco olhando para esses aspectos mercadológicos, Helena? Nessas questões aí sim. Temos também o Irã dentro desse grupo de atores participantes desse conflito, que também é um parceiro comercial muito grande para o Brasil. Então, cada vez que nós vemos o Irã participando mais de conflitos e apoiando mais o lado daquilo que o Brasil vê como os terroristas da história, é muito mais provável, não necessariamente um corte de relações com o Irã, mas algo um pouco mais próximo das sanções que a gente viu boa parte do Ocidente já fazendo sobre o Irã, com certeza absoluta. Isso também envolve muito a nossa parcela comercial. E tem ainda um adicional aqui em cima, que é quando nós falamos de riscos geopolíticos, que essas cargas, elas têm que sair do Oriente Médio para vir para o Brasil, assim como o contrário, então tanto importações como exportações, e paulatinamente fica mais perigoso passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que é aquela pontinha da África, quando começa a entrar pelo Iêmen, que é de longe onde mais passa boa parte do petróleo global. Então, não só temos ali em questões energéticas, essa região ficando cada vez mais perigosa, mas também com todos os demais produtos, especialmente os grãos e fertilizantes que passam por ali, a gente começa a ver empresas multinacionais pensando em formas alternativas. Então, ao invés de passarmos por esse estreito que já está muito perigoso, que entra ali no Mar Vermelho, que já está muito mais próximo do conflito, nós fazermos, ao invés de passar por ali, passar lá por baixo, pelo Cabo da Boa Esperança, lá na pontinha da África. E isso está ocasionando, em média, de 2 semanas e meia a 3 semanas e meia a mais de demora nessas trocas, nessas compras internacionais. Então, no mínimo, se nós não vermos alguma questão pontual em produtos, com certeza já estamos vendo, inclusive, na questão do tempo de entrega. Muito bem colocado. Esses são fatores que impactam já de imediato em formação de custo, em risco logístico e que afeta todo o ir e vir desses produtos que atendem ao agro e à população ao redor do mundo. Helena Xerém, especialista em geopolítica do Oriente Médio, obrigada por nos atualizar dessas questões geopolíticas. Volte sempre, Helena. Imagina, Kellen, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a você também. E a gente segue em frente. É hora de avançar para outras questões também da geopolítica. E o foco agora é aqui, na fronteira com o Brasil. E o ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nesta semana que de todas as fronteiras que o Brasil possui, a mais difícil é a da Venezuela. Múcio ressaltou em evento da pasta que a fronteira brasileira naquela região está preparada, abre aspas, para qualquer evento
que a equipe do Exército também foi reforçada, inclusive com o envio de blindados. A fala do ministro acontece após o Conselho Nacional Eleitoral, órgão do governo venezuelano, declarar Nicolás Maduro como vencedor das eleições presidenciais, porém sem divulgar as atas eleitorais. A oposição questiona o resultado e diz que o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, foi o verdadeiro vencedor dessa disputa. A gente vai seguir em frente analisando tudo isso em detalhes. Por quê? Porque essa região, ali na fronteira do Brasil, é uma região que importa também para o agro, principalmente pelos efeitos econômicos, geopolíticos do nosso país e também pela fronteira agrícola que está ali em Roraima. É hora de analisar como é que está o calor, a temperatura por lá dessas questões, com implicações para o nosso setor agropecuário. Para olhar de perto tudo isso, recebemos o Carlo Cauti, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC e nos faz companhia. Professor Carlos, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Kelly, o Brasil está muito preocupado com aquilo que está acontecendo na Venezuela, a instabilidade dentro do país, porque Maduro pode ter se autoproclamado presidente, fraudado as eleições, estar tentando prender as oposições, mas ele não tem o poder absoluto em cima do país. Ele tem 70% da população que votou contra ele, segundo as atas da própria oposição, e ele tem o medo de que isso possa se transformar em uma revolta ou até mesmo numa guerra civil. Acho difícil porque a oposição não tem armas e as forças armadas venezuelanas sim, mas uma convulsão social na Venezuela é possível. O Exército Brasileiro está pronto para eventualmente ter que intervir em um caso como esse, especialmente em casos de desordens na fronteira, mas também para acolher fluxos migratórios que poderiam chegar da Venezuela para o Brasil. E por último, lembramos que quem absorveu, quem organizou o fluxo migratório de venezuelanos no passado foi o próprio Exército Brasileiro com a Operação Acolhida. Mas, por último, também o Exército Brasileiro está se preocupando de uma eventual invasão venezuelana da Guiana, que deveria necessariamente passar pelo território brasileiro. Por causa da situação orográfica, por causa do terreno entre a Venezuela e a Guiana, a única passagem possível para blindados venezuelanos seria através do território brasileiro. Isso, obviamente, seria um ato de guerra em relação ao Brasil. Por todas essas razões, o Exército Brasileiro preferiu posicionar mais blindados e aumentar a sua dotação de instrumentos, de aparelhos na fronteira da Venezuela para evitar futuros problemas. Ok, Carlos, muito obrigada pela sua atualização. A gente vai voltar a convidá-lo para, em outras ocasiões, aprofundar ainda mais essa análise geopolítica que importa tanto ao agro. Volte sempre. Até a próxima. Muito bem, agora a gente volta a falar sobre os incêndios criminosos que tomaram conta de boa área do estado de São Paulo, principalmente na região de Ribeirão Preto, com prejuízos bilionários. As imagens são como essas, de destruição. E é hora da gente saber o que acontece a partir de agora, como os agricultores que tiveram perdas severas vão acessar crédito já anunciado pelo governo do estado de São Paulo, e mais, como se precaver, que tipo de medidas estão sendo tomadas diante do alerta do INMET que uma nova onda de calor é risco para novas queimadas no estado paulista. Diante de tudo isso, nós vamos receber o secretário de Agricultura do estado de São Paulo, Guilherme Piai. Secretário, seja muito bem-vindo à Jovem Pan News, à Hora H do Agro. É um prazer estar aqui com vocês, Kelly, na Jovem Pan. Muito obrigada ao senhor pela companhia. A primeira pergunta é: a última estimativa do governo apontava para prejuízos ao redor de R$1 bilhão em áreas rurais, por exemplo. Esse número ele já aumentou, e como os agricultores estão sendo socorridos nesse momento? São dias após essa tragédia que devastou áreas de cana, frutas e outras culturas. Secretário. Kelly, infelizmente o prejuízo já ultrapassou a casa de R$1 bilhão. São aproximadamente 8 mil propriedades rurais. Nós estamos trabalhando dia e noite para dar todo o suporte para as mulheres e homens do campo do estado de São Paulo. A gente criou um WhatsApp para se comunicar com todos eles da Secretaria. Está tendo muito contato entre os produtores e a Secretaria de Agricultura. Nós também criamos um termo circunstanciado emergencial, onde ele preenche de forma online no nosso site e também nas casas de agricultura. E esse termo circunstanciado, ele é essencial.
todos aqueles afetados pela queimada, pelo incêndio, precisam preencher esse termo circunstanciado. Porque é com ele que eles vão conseguir o crédito pelo FEAP, que é o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista, um crédito de R$50 mil, com 2 anos de carência para pagar, com juros zero, para ele comprar cerca, para ele comprar ração, para ele recomeçar a vida dele. Nós estamos expandindo a atuação do FEAP para conseguir abranger um número maior de produtores. O governo já anunciou uma suplementação de mais R$70 milhões no FEAP. A gente começou com 10, o governador já liberou mais 60. E também com esse termo, onde a moradia foi afetada, nós vamos buscar uma moradia nova na CDHU. Essa parceria já foi estabelecida. Agradeço muito aqui ao secretário de Habitação, Marcelo Branco, e ao governador Tarcísio, por toda a autonomia que eles têm nos dado em trabalhar tanto com crédito, tanto com a moradia. E caso o produtor sofra alguma fiscalização de algum órgão ambiental, esse termo também vai dar segurança jurídica para mostrar que ele foi vítima de um incêndio. Infelizmente, a maioria deles foram criminosos e ele não causou esse prejuízo ambiental. Ele foi vítima. Nós fomos no Ministério Público, conversamos com o Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, conversamos com o chefe do GAEMA, a reunião foi fantástica. O Ministério Público tem total ciência que o agronegócio de São Paulo, infelizmente, foi vítima de incêndios criminosos. Secretário, antes da gente entrar nessa questão que colocamos aqui, o que está por trás dos incêndios criminosos em São Paulo, se houve uma ação coordenada no entendimento do governo estadual, um passo atrás eu gostaria só de explorar. A partir desses próximos dias, os agricultores que tiveram essas perdas, eles vão conseguir já estar com esse dinheiro para retomar o trabalho? Afinal de contas, são pessoas trabalhadoras, pessoas sérias que querem trabalhar e que tiveram perdas severas. O governo agiu rapidamente, conforme você disse, agora entre o anúncio e o acesso ao recurso há um tempo. Quando o senhor acredita que o dinheiro já vai estar na mão do agricultor que puder acessar esse recurso? Nós já temos vários cadastros, a linha já está aberta, junto a Desenvolve. Nós já estamos fazendo alguns depósitos, então podem procurar a Casa da Agricultura, pode preencher o termo circunstanciado, pode entrar no site da Secretaria. Nós temos nas nossas mídias o nosso WhatsApp para trocar ideias e dar suporte aos produtores, que o dinheiro está 100% disponível e a operação está pronta, Kelly. Outra coisa, nós estamos buscando junto ao MAPA, o ministro Fávaro anunciou um evento da ANDA em São Paulo, já fiz um ofício assinado para o Ministério da Agricultura, um crédito emergencial para replantio de cana no estado de São Paulo, que foi o setor mais afetado. Nós já passamos todos os dados, os levantamentos. O ministro disse que faria um crédito parecido com o que foi feito no Rio Grande do Sul, também com juros zero, com 8 anos de carência para pagar, porque aí sim nós vamos conseguir ter muito mais expansividade e uma abrangência muito maior no socorro ao agronegócio de São Paulo. E eu espero muito que isso realmente se concretize, essa parceria entre o governo estadual e o federal, para a gente conseguir ter essa segurança alimentar, essa segurança energética do setor sucroenergético, que é o setor mais importante de São Paulo e que foi aquele que teve o maior prejuízo econômico. Ok, que bom. E a gente espera que esse crédito chegue às mãos de quem precisa, porque os incêndios causaram, de fato, muita destruição, prejuízos bilionários, e isso não pode ficar assim, como uma história que a gente conta. Muitos agricultores têm me procurado e me perguntado, Kellen, há indícios na visão de muitos deles de que houve uma ação coordenada, por alguma coincidência em horários que esses fogos foram percebidos em diferentes regiões produtoras rurais. Na visão do governo do estado, da Secretaria de Agricultura, houve uma ação criminosa coordenada que levou a essa catástrofe que a gente viu no último fim de semana? Kelly, eu não tenho capacidade técnica para te dar essa resposta, eu prefiro que a Secretaria de Segurança Pública possa argumentar sobre isso. O que eu posso deixar muito claro é que realmente muito estranho, no mesmo horário, das 11h30 da manhã, começar vários incêndios simultaneamente. Nós temos agora já 10 suspeitos presos por incêndios criminosos. Então, falar que foi casualidade e os incêndios foram acidentais é impossível a gente falar isso. Com certeza teve ação sim de seres humanos. Mas também a gente sabe que alguns incêndios foram causados por acidentes. Uma colheitadeira pegou fogo na Nova Alta Paulista,
A gente sabe que nesse fator 30-30-30, onde a temperatura está acima de 30 graus, a umidade relativa do ar está abaixo de 30 e os ventos estão acima de 30 km por hora, você tem todas as condições climáticas possíveis para que o incêndio aconteça numa velocidade gigantesca. Um tempo muito seco, estiagem, palhada. Então, hoje, o cara está na rodovia, joga uma bituca de cigarro, prejudica milhares de hectares. Então, a gente está trabalhando agora também, Kelly, na prevenção. É justamente, secretário, me permita interrompê-lo rapidamente, o INMET chamando atenção para a onda de calor que já começou e para os riscos aumentados de novos incêndios ou queimadas. Que tipo de ação, mais até do que as cartilhas que o senhor já estava nos antecipando, que tipo de ações mais efetivas podem ser tomadas para a gente não ver essa cena devastadora de novo nos próximos dias? O senhor poderia nos detalhar, por favor? Com certeza, Kelly. Em parceria com as empresas, cooperativas e usinas, a iniciativa privada com ações coordenadas com equipamentos privados e do setor público para a gente estar preparado para as regiões que têm mais risco. Essa cartilha com orientações, um link para acompanhamento em tempo real dos riscos climáticos por região do estado de São Paulo, conexão e entrosamento com todas as prefeituras das áreas de risco, mostrando o trabalho que tem que ser feito para a gente prevenir, conscientização, treinamento dos técnicos das casas da agricultura e de produtores rurais. Então, a gente está trabalhando intensivamente para que não aconteça mais o que aconteceu. Realmente foi muito perigoso o que aconteceu, foi muito triste, muitos perderam tudo, prejuízos bilionários, o governo não vai deixar ninguém para trás, nenhuma mulher e homem do campo de São Paulo vai ficar para trás. Nós estamos dando todo o suporte necessário, o governador agiu muito rápido, criou o gabinete de crise, e a parceria que a gente está fazendo entre secretarias, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Meio Ambiente, Ministério Público, Iniciativa Privada, UNE, Corplana, cooperativas, está todo mundo empenhado para a gente resolver esse problema efetivamente, Kelly. Muito bom, a gente espera não ver essas cenas e, claro, que esse recurso chegue à mão de quem precisa para a gente dar novo fôlego para o agro aqui do estado de São Paulo, que é tão pujante. Secretário, obrigada pelo seu tempo, pelos esclarecimentos, bom trabalho e volte sempre. Muito obrigado, Kelly. Foi um prazer estar aqui. O recurso chegará, nós vamos trabalhar de noite para isso acontecer. Obrigada, bom trabalho. Outro para você. O Supremo Tribunal Federal realizou nesta semana a segunda audiência de conciliação sobre as 5 ações que discutem a constitucionalidade do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A reunião foi marcada pela saída de lideranças indígenas da mesa de negociação. No encontro ficou definido também que a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, vai realizar um levantamento de áreas a serem demarcadas considerando o grau de gravidade de conflitos de terra. As próximas audiências de mediação estão agendadas para os dias 9 e 23 de setembro. E na economia, o presidente Lula indicou nesta semana o economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central. Roberto Campos Neto, atual presidente do BC, fica à frente da entidade até o fim do ano. Galípolo atualmente faz parte da diretoria do Banco Central e vai ser sabatinado pelo Senado antes de assumir o cargo. E agora eu tenho um recado para você. Poder em suas mãos. Términos Algodão é a sua mais nova arma contra o bicudo do algodoeiro e a lagarta do cartucho. A formulação inovadora potencializa o controle rápido e prolongado, garantindo a flexibilidade de uso em todo o ciclo do algodão. É maior performance com uma eficácia que você pode ver no campo. Términos possui um amplo espectro de ação, evitando a queda dos capulhos e assegurando a produtividade. E o melhor, com um efeito de choque que não dá chances ao bicudo do algodoeiro e outras pragas. Quer saber mais? Acesse irrara.com.br ou aponte o celular para o QR Code na sua tela. Na hora H da proteção do algodão, é Irrara. Pode confiar. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia de todos. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Hora H do Agro. Oferecimento. Irrara. Agricultura é a nossa vida. Irrara.
Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.